Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ileana Nunes, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago a demonstração desse molde, que é lançamento da Fabi Rodrigues. O nome dele é Baby na Manjedoura, tá bom? E aí eu vou usar mais ou menos 2,2 graminhas de massa, no tom de pele que desejar, e vou aí inserir nessa cavidade, que é uma cabecinha fofinha. Ela é bem pequenininha mesmo, tá, pessoal? Então, não coloco bolinha nenhuma. Aí, a gente vai tirar a marcação do molde, os olhinhos, se você quiser, você pode usar aí essa micropérola, né? Eu uso uma pinça aí para marcar a altura, o afastamento dos olhos e uso a micropérola. Mas aquele que eu mostrei no início do vídeo, eu apenas pintei como se estivesse de olhinhos fechados. E aí, pessoal, com o pincel modelador, eu vou levantar o narizinho aí, ó, dele, tá vendo? E achatar aí a área da boquinha. Você pode deixar sem boquinha, marcar só as bochechinhas, tá? Fica bonitinho também. Eu, no caso, faço uma leve marcaçãozinha aí. Com o pincel modelador também, eu dou uma leve pressionada ali pra dizer que é o lábio inferior. Então, assim, vai do gosto de cada um, tá bom? Com ele ainda mole e uma haste flexível, eu passo aí um blushzinho com pincel seco. Gente, eu não meço aí, eu coloco um pedaço de massa pra sobrar mesmo, porque daí eu quero preencher toda a cavidade. Só depois disso, conforme a gente vai tirando o excesso de massa, a gente vai alisando. E eu também tiro esse corpinho, ele vem com o corpo todo modeladinho de bebê. Eu tiro esse corpinho chatinho mesmo, nessa parte de trás, tá? Não deixo excesso nenhum de massa. Eu só me preocupo em alisar mesmo, tá bom? Aí não tem problema se ficar engrugidinho, porque depois de seco você pode aí também dar um acabamento se preferir, mas essa parte de trás não vai mostrar. Olha só, gente, daí eu aperto um pouco para dentro o molde para depois desenformar, porque daí ajuda a ele se soltar também e pegar as marcações, tá bom? E aí ele é assim fofinho, gente, já vem com um biguinho marcado também. Então eu dou uma arredondadinha nas bordas, ó, com o próprio dedo aí, eu tô tentando arredondar as bordas desse corpinho. E aí, gente, eu vou virar essa perninha, né? Dando um movimento. Ó, olha só, daí coloco os pezinhos na posição que eu quero. O bracinho, eu quero deixar ele deitadinho, né? Então, com a coluninha um pouquinho curvada. E isso a gente consegue fazer também. Com todo cuidado, com a mão leve, né? Pra não tirar as marcações. Aí no braço, gente, eu dobro ele, eu pinço o dedo ali, ó, volta e veja, tá, gente? Novamente, eu pinço o dedo ali no cotovelo e dobro, puxo pra trás e dobro ao mesmo tempo, tá bom? É questão de prática. Olha lá, faço novamente, ó. Tá vendo? E aí, essa mãozinha eu achato, tipo como se estivesse aberta, né? Pra cima. Então, assim, é esse movimento que eu dou, no caso, pra fazer, tipo, o menino Jesus na manjedoura. Olha só. E aí, eu vou colocar ali numa espuminha na posição que eu quero que seque. Ó, vamos deixar secar. Gente, eu uso aí pra fazer a Sagrada Família, é isso que eu tô ensinando pra vocês hoje. É demonstração de molde, junto com sugestão da Sagrada Família, né? E tô usando o molde presépio, também da Fabi Rodrigues, ele vem em duas partes, tá bom? E aí eu tô tirando os pezinhos, que também vem modeladinho. Eu vou tirar 2 pares de pezinhos, tá bom? Eu começo daí a fazer a Maria e o José. E aí eu vou também tirar as mãozinhas. As mãozinhas vêm com o dedinho, o dedão, né? E sem a marcação dos outros dedos, porque é bem pequenininho. E aí eu vou também tirar 2 pares e colocar na posição desejada, tá bom? A Maria com as mãos juntinhas. E o José, ele vai ficar com uma mão para baixo e outra segurando o cajado. Ó, aí eu, com o auxílio de um rolinho, né, a gente coloca na posição que a gente quer, ó. Coloquei ele como se estivesse segurando o cajado. E aí vira aí aqui a,
Que eu esqueci o nome, gente. Ó, o pulso, né? A gente vira o pulso. Ó, aí eu faço da mesma forma, esse movimento aí, nas duas mãos da Maria, tá vendo? Com o pulso pra fora. E aí a gente cola as duas mãozinhas e a gente vai deixar secar assim, as duas juntas. Esse molde, pessoal, vem duas cavidades de cabeça, uma modelada e uma fofinha com narizinho, tá bom? Essa modelada a gente vai pegar uma quantidade de massa e vai fazer uma coxinha. A ponta da coxinha a gente coloca na boca, tá bom? Eu tô usando aí bolinha de 20 milímetros que eu já lixei e passei cola. E aí a gente abre uma cavidadezinha, coloca a bolinha e já fecha essa massa com cuidado para não ficar ar por dentro. A gente vai subindo aos poucos e tirando o excesso de massa, como vocês estão vendo aí nesse vídeo, tá bom? E aí, com o rolinho, gosto de dar um acabamentozinho, não tem problema mostrar o isopor, porque vamos colocar cabelo depois. E a gente também vai soltar um pouco ali do molde e desenformar, tá bom? Aí, gente, eu vou ajeitar, né, a cabecinha, a covinha da boca, o queixinho, onde achar necessário, ó, certo? O narizinho. E aí também vamos tirar a marcação do molde, fazendo esse movimento de vai e vem nessa parte da palma da mão, com o rolinho também. Duas bolinhas pequenininhas que não dá nem pra medir, tá? Como tá fresca a massa, por isso que eu não passei cola, então a gente vai posicionar ali entre o olho e, e a boca, mais ou menos na direção do nariz, né? Ó, eu gosto de colocar a orelha bem assim. E com o pincel modelador, agregar ali, né? A massa da orelhinha. Gente, é outra cabeça que eu fiz na mesma cavidade de cabeça modelada. Porém, eu tô colocando os olhinhos. Esses olhinhos são modelo apaixonado, tamanho PP, também da Fabi Rodrigues, tá bom? E aí, eu posiciono elas aí onde tem a pálpebra, que é, né? A modelagem é os olhinhos fechados. E aí, também, novamente, a gente vai colocar as orelhinhas com o auxílio aí do pincel modelador, tá? E a gente ajeita as orelhinhas. A melhor explicação, gente, é assistindo o vídeo. Vou usar esse cortador, gente. É o presépio modelo 1 grande, tá bom? Que você também encontra na Fabi Rodrigues. E é o seguinte, eu vou usar só essa parte aí que eu vou cortar aí, tá? O fundo, pra fazer o cenário da Sagrada Família. Eu peguei uma massa, tô abrindo aí com a régua niveladora de 6 milímetros. E um marcador de tronquinho, a gente vai marcar os dois lados. Eu vou cortar a base, só para eu me orientar, porque eu vou pegar o cortador de coração número 3,5, pra gente fazer uma janelinha, tá bom? E aí, a gente tem que tentar fazer o mais certo possível, né? E logo depois, eu vou usar o cortador para cortar. Tirei a rebarbinha, se ficar, e a gente vai deixar secando em cima de uma espuminha também. Gente, aí eu vou modelar uma estrela de Belém. Usei aí, gente, 2 graminhas de massa. A gente vai fazer uma bolinha, depois modelar aí um croquete. Certo? Vocês viram que eu achatei, mas deixei o centro dela gordinho. E aí eu tô marcando com o rolinho, tá? Onde vai ter as pontas da estrela, certo? E aí, a gente vai achatando as laterais, né? Ó, vou remarcar aqui, porque eu quero separar essas pontas da estrela. Ó, e aí, a gente vai fazendo o dedo com a pinça, né? E a gente vai puxando essa massa pra fora pra formar a ponta da estrela. Ó, tá vendo? Conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai alisando também. Ó, com o auxílio do rolinho, dos dedos, a gente vai dando formato para ela. E sempre achatando mais as laterais. Ó, até ficar no formato que agrada,
E aí, com a ajuda de um rolinho, a gente vai rolar aí entre uma ponta e outra. Ó, vocês já vão ver. Tô só ajeitando as pontas, ó. Marquei aí entre uma ponta e outra até o centro com o rolinho e depois a gente rola para suavizar essa marcação. Olha só. Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, é só me mandar aqui também, deixa nos comentários. Ou pode entrar em contato comigo, se eu demorar de responder aqui, no meu Instagram, @leanunes. Ó, e aí a gente vai fazendo isso, essas marquinhas e alisando. Com ela ainda fresca, digo antes da secagem, a gente também vai passar aí um pó brilhante. Esse que eu vou usar é da Saramanil Ouro. Perdão, pessoal, não é ouro, é dourado. É o pó brilhante dourado da Saramanil Corantes. Ó, e aí a gente passa nela inteira e deixa secar. Antes da secagem por completo, a gente vai colocar um pininho ali ainda. Aí, pessoal, eu tô usando a cavidade do corpinho de joelhos, tá? Esse molde presépio, ele vem um corpinho em pé e outro de joelhos. Não é o corpinho completo, na verdade é da cintura para baixo, vejam só. Corpinho a gente ainda vai grudar aí. Então, ela sai assim nessa posição e com umas marquinhas, que aí logo depois de você tirar a marcação do molde com o auxílio do rolinho, você vai só reforçar as marcações, ó. Porque aí na hora do sombreamento fica bem mais bonito. Eu deixo um excessinho de massa, bem pouquinho, na parte dos joelhos, tá? Só pra gente conseguir arredondar mais esses joelhos. Ó, reforçamos as marcações. Vou colar o pezinho, que já vão estar secos. Olha que bonitinho. Que lindo esse corpinho de joelhos, né? Gente, os pezinhos do José, eu vou colocar chinelo. Então, eu peguei um pedacinho mínimo de massa, fiz um rolinho e achatei, tá? E grudei aí nos dois pés. Com a mesma massa, a gente vai fazer um rolinho fininho, achatar e colar a correia do chinelo dele, da sandália dele, tá bom? Então, logo depois aí dos dedos, a gente vai colocar a correia do chinelo. Olha só. Tá um movimento danado aqui na rua. Vocês vão ouvir aí barulho de carreta, ônibus passando. Essa cavidade é do corpinho, gente. Esse corpinho a gente vai tirar para os dois, tá? Ó, é uma coxinha, né? E aí, essa parte mais estreita é a parte que a gente vai colar a cabeça, ó. E aí, a gente cola nessa, ela é bem pequenininho mesmo, mas dá super certo. Olha só, que bonitinho que fica. Tá bom? É o busto, né? Na verdade. Aí, a gente vai tirar, gente, o corpinho em pé, da cintura pra baixo. Porque a gente vai usar no José. Gente, eu deixo menos massa no centro, tá? Eu deixo ele um pouco boleado aí, pra quando secar não ficar com a massa embaixo estufada. Ó. Não esquece de apertar bem pra pegar todas as marcações, tá bom? E aí, a gente só vai ajeitar e reforçar as marcações. Na verdade, eu ainda uso um boleador pra dar esse movimento aí no vestido, pra gente inserir os pezinhos, né? Ó. Olha só. Daí, a gente já gruda aí, os pezinhos já estão secos, não tem problema forçar um pouquinho ele pra dentro. Olha só. Aí, vai ficar assim. E a gente reforça todas as marcações.
Olha só. E fica tudo bem bonitinho, viu? Esses bonequinhos, depois de prontos, depois de secos, eles ficam na média de 6 centímetros. E aí também eu tirei um corpinho, um busto, pra colar. Ó. Tem modelo, gente, inclusive eu tenho lá nos meus destaques, onde eu uso aí, nessa junção da cintura, um cinto, né? Um cinto, um cordãozinho pra amarrar na cintura. Nesse caso aí eu não vou usar. Pra estrela eu peguei 2 pininhos desse de chaveiro, grudei um no outro, né? Eu vou cortar porque esse que eu tô usando é muito grande. Então, assim, eu juntei 2 pininhos e eu vou colocar um na estrela de Belém, ó. Virei a pontinha para não correr o risco de soltar esse pininho depois. A estrela de Belém tá sequinha por fora, por dentro ainda não tá completamente seco, então dá pra inserir o pino tranquilamente. Ó, com a pontinha dobrada, a gente insere com cuidado, vira, insere ele todo e depois gira, certo? A posição do pino vocês têm que ver na hora da montagem, porque essa estrela tem que ficar de frente. Dependendo da posição, ela fica de lado torta. Então, não, gente, tem o maior cuidado nesse momento. E a outra ponta a gente insere lá na janelinha que a gente fez. Ó. Que também não está completamente seca, né? Mas já dá pra inserir. Aí eu vou furar também os corpinhos pra já colocar o arame. Eu uso galvanizado. Esse arame é o número 18. E aí, esse arame vai dar a estrutura do corpinho e cabeça. Tô fazendo aí o cajado, né? Eu pego um pedacinho de massa e faço um rolinho fininho, afino mais ainda uma das pontas. E com a ajuda dessa ferramenta, um rolinho, eu vou aí dar o formato do cajado. Aí, pessoal, são as mangas. Para tirar as mangas do vestido deles, eu gosto de deixar mais excesso de massa nessa, aonde a gente vai colar as mãozinhas, tá bom? Deixo achatado ali, na parte mais estreita. E na outra parte onde cola as mãozinhas, eu deixo um excessinho de massa que eu quero que ele fique mais gordinho e não fique achatado. Aí a gente vai, com o rolinho, tirar as marcações do molde e reforçar as marcações que já tem. Com um boleador, a gente vai abrir um pouquinho, né, essa abinha da manga, ó, e depois abrir ali onde a gente vai introduzir as mãozinhas. Essa da Maria, a gente já vai colar as mangas e deixar mais ou menos na posição para receber as mãozinhas que já estarão secas. Passo cola e colo as mãozinhas. Olha como já tá uma fofura, gente. Olha, que coisinha linda. Eu amo esse corpinho de joelhos. A mesma coisa a gente vai fazer com as mangas dos braços do José, né? Com a mãozinha já seca, a gente vai introduzir, ó. Como não são mãos juntas, eu posso introduzir antes de colar no corpinho. Deixo mais ou menos na posição, olha só. E colo, lembrando que ele vai estar segurando um cajado, então a gente já deixa na posição para esperar para receber o cajado. Voltando ao menininho Jesus, ele não tá completamente seco, tá, gente? Mas já dá pra gente pegar ele, trabalhar nele com mais firmeza. Então, eu vou cortar ali na diagonal um pouquinho o pescoço, só pra gente poder encaixar a cabecinha, tá? Porque como a gente quer ele com a coluna meio viradinha, então, pra já deixar na posição. Aí, eu furo a cabecinha, ó, abro ali a cavidade pra colocar o pescocinho
E a gente vai colar assim, ó, com cola instantânea. Essa parte de trás, gente, fica desse jeito. Se você achar que precisa de algum acabamento, dê aí só nas mãozinhas, que é onde vai aparecer se a pessoa virar para olhar embaixo, tá bom? Por quê? Depois de seco, porque é mais fácil de você alisar. Com ele mole, ele é muito pequenininho, não tem posição. Aí, pessoal, eu passei a cola na cabeça pra gente colocar o cabelo. Depois senti falta da orelhinha. Então é opcional. Eu fui e coloquei uma orelhinha, né? É muito pequenininho, então assim, mesmo pegando pouquíssima massa, achei que ficou muito grande a orelha, eu fui e tirei um pouco de massa com a faquinha, tá bom? Não deixei de mostrar pra vocês, mas assim, se quiser colocar a orelhinha, coloque. Eu senti falta, por isso que eu coloquei. Então aí, não medi também, porque é muito pouca massa. E aí eu faço uma bolinha e achato, deixando um lado mais gordinho. Esse lado mais gordinho é o do tupetezinho, tá bom? E aí não tem segredo nenhum. Eu fiz um cabelinho simples. Na verdade, se quiser deixar ele carequinha só com uma mechinha de cabelo também fica bom. Com a cabeça já com cola, né? A gente vai acomodando esse cabelo aí. E no meu caso, eu trago ali um pouquinho. Ele não tem costeleta porque é um bebê. Então, eu trago assim pra próxima da orelha. E depois eu puxo ali um tupetezinho. Ó, tá vendo? Como a gente deixou excesso de massa nessa parte mais gordinha, então você consegue fazer um tupetinho tranquilamente. E ali fiz um fiozinho pra também colocar aí do ladinho desse tupete. Olha que bonitinho. É um bebê cabeludo, gente, parecido com o papai. Eu coloquei a cor do cabelo dele igual a da mãe. E os olhos pretos do pai. Ó, aí, gente, com um pincel filete, eu usei ali tinta acrílica na cor marrom, diluo um pouco com água, ó. E aí a gente faz os cílios, as sobrancelhas, ó, do homem também, do José. E aí, gente, eu uso, porque as cabeças são pequenas, né? Eu usei aí haste flexível com giz pastel seco, mas eu também uso pincel para espalhar melhor esse pozinho. Mesmo sombreando depois de seco, é só invernizar com verniz spray fosco, que aí mantém, né, todo esse sombreamento que a gente fez. Gente, aí eu tô tirando a manjedoura, tá? Com o bebezinho já seco. E aí, por que que eu tô fazendo isso com o boleador? Porque eu quero pegar todas as marcações. Ele é todo marcadinho, tá? Então, eu faço isso aí, empurrando a massa pra baixo, que é pra pegar todas as marcações. Aí, depois a gente vai, ó, fechando a massa, tá? E centralizando ela aí no molde, tá bom? Olha só. Eu deixo também o centro mais boleado, que é pra quando secar ficar retinho embaixo, ó. E aí a gente aperta um pouco pra dentro e pra fora pra também desmoldar mais rápido. Olha só, aí sai todo marcadinho. Esse modelo aí, gente, tem umas madeirinhas, né? Que você pode, se desejar, alisar onde tem essas madeirinhas e continuar a marcação, como se fosse as palhas, né? Ou então deixar assim mesmo e fazer o sombreamento das madeirinhas. Ó, aí eu gosto de arredondar embaixo e fazer algumas marcações continuando ali. Com o bebê seco, você consegue ali apertar ele um pouquinho para deixar ele na posição que se acomode bem na manjedoura, tá bom? Eu deixo assim até ressecar um pouco a manjedoura. Com uma bolinha pequenininha de massa, a gente vai fazer a golinha do vestido e colar as cabeças, tá? Ó, você pode usar a cola instantânea, eu no caso usei a cola branca. Ó, e aí só colocar na posição, eu quero ela olhando pra frente, né? Com o rostinho virado pra frente. Pra o cabelo dele, do José,
Eu prefiro fazer o cabelo antes de colocar no corpinho. Eu usei aí 6 graminhas de massa. Achatei, deixando... Tá bem sovadinha a massa, gente. Toda vez que usar a massa, não esquece de sovar ela. E aí, a gente deixou um lado mais grosso que o outro. E aí, tá acomodando na cabeça, né? Com a cabeça já seca, aí fica mais fácil. E aí, eu deixo todo o excesso da massa pra cima pra gente fazer o tupete. Puxo ali aqui a costeleta. E aí, depois a gente puxa aí o tupete, dando formato aí pra esse penteado. Eu não vou fazer marcação, só uma marquinha ali do ladinho desse cabelo, mas eu quero ele assim, bem simples, ó. Aí eu achei que ficou muita massa aí atrás da orelha, então com ele ainda mole, né? Eu tô tirando ali. Gente, eu passei cola aí atrás dessa cabeça, tá? Já tá com cola, porém a cola já tava meio seca, mas com a massa fresquinha, aí a cola, tá bom? Ó, pra o cabelo da Maria, aí, gente, eu tô usando 10 graminhas de massa. Essa massa é a massa castanho, cor castanho da Policol. A do José, eu peguei essa mesma massa com um pouquinho de preto, tá? Por isso ficou um pouquinho mais escura. E aí, eu fiz um rolinho e eu achatei, como vocês viram aí, deixando mais excesso de massa na outra parte. Vocês vê que tá gordinha, mais gordinha e estreita, né? Ó, eu dou esse formato aí no cabelo, tá bom? Ó. Tá vendo a cabeça já passada cola? Tá brilhante, isso aí é cola, gente. Então, com a massa molinha fresquinha, ela gruda, tá? E aí, eu vou acomodando na cabeça dela, gente, ó. E dando formato a esse penteado. Eu só paro de mexer a hora que eu estou satisfeita. É um cabelo também simples, que eu não vou fazer marcação nenhuma. Ó, puxo ali, tá vendo? Pra próximo da orelha, ó. Eu já consigo visualizar, eu quero um cabelo partido de ladinho e ela com um tupetezinho, né? E aí a gente vai tentando dar um movimento, aí você consegue também esticar um pouco a massa para a posição que você quer. Ó, com a ajuda do rolinho para alisar, né? Ficou marcadinho ali um pouco, que depois eu tento tirar a marquinha, mas também não é necessário, porque como a gente vai colocar o véu dela, vai esconder. Ó, gente, e aí eu tento fazer um tupetezinho, dando um charme aí pra ela, tá? Ó. Eu passo ali um pouco de água ali embaixo do tupete, porque ali eu não passei cola, tá? Pra poder grudar, ó. E aí a gente vai conseguindo mexer, deixando no formato que a gente quer. Ó. Tô sem meu pincel de água que eu perdi, então tô usando um pincel molhado. O importante, gente, é a gente usar o que tem, né? Não deixar de fazer. Ó, tô fazendo como o corpinho da Maria, colocando a golinha ali do José com uma bolinha pequena, gente, que eu achatei. E aí a gente vai colocar a cabeça, o cabelo aí já está bem ressecado. Ó, ali eu vou grudar o cajado na mãozinha dele. Eu tô com esse kitzinho de cortadores, gente, é o kit manto. E eu vou usar o maior para fazer o véu da Maria. Eu peguei uma massa azul bem clarinho e abri, e depois eu peguei esse paninho para texturizar essa massa, ó. Passei o rolinho por cima. E agora a gente vai cortar. Depois que cortar, a gente tira as rebarbinhas. Essas bordas eu não quero deixar elas grossas. Ó, eu dou uma esticadinha ali, ó, bem onde vai ali o coco da cabeça. Essas bordas eu vou afinar, gente, com o auxílio de um boleador, passando assim, ó, sobre o paninho para acompanhar a textura, né? Olha só.
E aí eu vou grudar com água mesmo, tá? Ó. Porque o cabelo não tá seco dela. E aí a gente acomoda na cabeça dela e eu gosto de dar esse movimentozinho, né? Ó. Não é bem um franzido, né, gente? Deixa aí o véu meio onduladinho. Eu acho que fica mais bonito. Se você quiser também pode dar uma esticadinha na massa, como eu fiz ali na parte de trás, porque eu quero que cubra todo o cabelo. Ó, passei cola ali, só pra ela ficar na posição que eu quero. E aí, gente, eu tô fazendo tipo é um manto, né? Mas é um cachecol que a gente vai colocar no José, tá bom? E aí eu abri uma tira bem fininha, fiz as marcações ali com a esteca de gravata ou faquinha e a gente tenta dar aí um movimentozinho. E eu coloco nessa posição que vocês vão ver aí no vídeo, como se fosse um cachecol mesmo. Colo esse cachecol e a gente acomoda aí, deixa na posição que mais me agrada. Corto o excesso de massa, tentando dar um movimento também nas pontas, né? Desse lenço. A gente aproveita e cola o cajado. Para fazer a base, eu tô usando um isopor aí de mais ou menos a espessura de 1,5 cm. E eu posicionei os personagens para eu marcar o tamanho que eu vou cortar essa base. Eu não quero ela certinha, tá, gente? Eu quero aí bem irregular. Então, eu não corto, eu quebro esse isopor e depois vou tirando as quininhas com o estilete, ó. Mas eu não corto pra ficar certinho, não, porque eu quero ele bem irregular mesmo. A parte de trás eu deixo retinho. Depois disso aí, a gente vai passar cola em toda essa base, cola branca. Eu usei um tom clarinho de ocre. Abri a massa numa espessura não muito fina. E aí, a gente vai revestir essa base toda de massa. Eu gosto de dar acabamento também na parte de baixo, com massa. Assim eu não corro risco dessa base de isopor envergar depois que secar, né? Então, aí, revestindo também de massa na parte de baixo, além de dar o acabamento, não vai correr o risco do isopor envergar. Por que pode envergar? Porque a massa que a gente está colocando aí, a espessura não é tão fina e o isopor, conforme vai secando, a tendência é ela retrair, né? Então, pode ser que force um pouco aí a base de isopor. Adiantei aí um pouco o vídeo, gente, porque eu tô tirando todo o excesso. A parte de baixo eu quero bem fininha, uma camada fina de massa, né? Então, por isso que eu tô tirando bastante o excesso de massa nessa parte de baixo. Vou usar uma agulha para furar aí uma bolha ou outra de ar que ficou, tá bom? E eu vou texturizar essa base, gente, usando uma bolinha de papel alumínio. Ó, e aí eu só vou marcando essa massa e essa base vai ser como se fosse de uma terra pisada, tá bom? E aí eu texturizo toda ela com essa bolinha que eu fiz com papel alumínio. E a gente vai deixar ressecar um pouquinho. O cenário, o fundo, né, da Sagrada Família, que eu usei branco pra fazer, eu tô aí sombreando com giz pastel. É um giz pastel cinza. Comecei ali com um pincel, achei que ia demorar muito. Peguei aí um algodão, tá bom? Depois a gente sombrear principalmente as bordas, eu vou usar um lencinho umedecido para tirar o excesso. As bordas eu vou deixar mais sombreadinha, né? Mas na madeira em si, eu quero que fique sombreado só aí nessas fissuras da textura. E tô sombreando também com azul,
o vestido, né? A gente sombreia ali nas marcações da roupa. A gente vai fazer isso tanto na roupa da Maria quanto no do José. E eu sombrei um pouco também de azul o véu. Tô usando arame galvanizado também, número 18. Enfiei aí no cenário, tá vendo? Cortei. E a gente vai colar com cola instantânea na nossa base, que não está completamente seca, então a gente consegue ali introduzir. Aliás, gente, antes de deixar ressecando, eu já coloquei aí esse fundo na base, tá bom? Que eu quero que entre ali um pouco na massa. Já tá bem ressecado aí a nossa manjedoura, eu tirei o bebezinho. E a gente tá sombreando aí com o pó da Saramanil, é da linha Foscas, cor castanho. Você pode pintar também com tinta, né? Como eu fiz no outro que eu mostrei no início do vídeo. Então, esse aí eu quero ele bem mais clarinho. Aí, eu tô usando mesmo o pozinho da Saramanil. Tiro aí o excesso do pozinho de dentro, né? Porque eu quero que fique só nas marquinhas da madeira. Essa cor, tô usando o giz pastel amarelo pra dar uma sombreada aí nessas fissuras da manjedoura. E também, pessoal, eu uso um dourado. Então, antes de você passar o dourado, é bom você invernizar para não sair aí esse sombreamento, tá? Depois de invernizar, você vem com o pincel e esse pó brilhante na cor dourado. Eu achei que deu um efeito bem bacana. Ó, aí se você quiser que fixe mais, você mistura aí com álcool gel, tá? Só que como eu quis dar só umas nuances, né? Então, resolveu meu problema. E aí, com cola instantânea, eu colei o bebê. A gente vai fazer aí uma mantinha, né? E aí, eu fiz um rolinho, achatei, deixei ele um pouquinho grosso. E marquei aí com o rolinho, ó. Do jeito que vocês estão vendo. Estiquei um pouco a massa, dei um movimentozinho e colei no corpinho dele. Ali, como vocês viram, tá? Perdi o vídeo, não deu pra mostrar. Mas é simples. Gente, aí a gente vai fazer o acabamento no fundo, né? Ali na casinha. Então, a gente vai abrir uma massa com a espessura régua niveladora de 6 milímetros. E eu tô cortando aí mais ou menos 1 centímetro de distância, tá bom? Aí vão ser madeirinhas. E a gente vai texturizar os 4 lados da madeirinha. Olha só, dessa forma aí. E aí eu corto os lados, né? Eu cortei um pedacinho só, também, desse tamanho. Em todas as pontas da madeirinha que vai ficar pra fora, você dá esse acabamento, deixa bem retinho e faz as marcações da madeira, tá bom? A gente vai colar nessa posição aí, ó. Dessa maneira. Depois, gente, a gente vai cortar no tamanho que a gente deseja e vai deixar secar. Eu tô colando aí com ele mole ainda, porque eu tô gravando o vídeo. Então, eu vou usar um pedaço de espuma para apoiar. Mas o bom é deixar ele ressecar, tá? Para não ficar torto. Então, aí eu colei e vou sombrear também, fazer o mesmo sombreamento que a gente fez na casinha, tá? Logo depois que der uma ressecadinha. Eu sombrei essa base também depois, mas eu deixo ela bem clarinha. Também sombreio com o pó da Saramanil, o castanho da linha Foscas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todo o material vocês encontram na Fabi Rodrigues. Todas as massas que eu usei foi da Policol Artesanato. Deixem aí nos comentários qualquer dúvida, tá bom? E se você trabalha com presépios no final do ano, já comece aí sua produção, porque é algo que sai bastante. Deus abençoe cada um de vocês.